juntos. Nós vamos meditar aqui. Nós vamos meditar em Marcos capítulo 3. Hoje eu vou falar com você sobre um homem que estava numa sinagoga. Nós vamos começar no 1, eu já leio o versículo. O que eu vou falar com você hoje? Hoje eu quero falar contigo que você tem que permanecer. É isso que você tem que fazer. Porque só quem permanece é que vai receber a bênção de poder colher toda a dedicação e empenho que teve. Muitas pessoas perdem aquilo que Deus tem para elas. E às vezes elas não são pessoas ruins, elas não são pessoas desleixadas, elas são pessoas dedicadas, esforçadas, são pessoas que se dedicam, pessoas que se esforçam, que fazem o seu máximo. Só que elas perdem essa colheita de tudo que fizeram por não permanecer. E é isso que eu quero falar contigo hoje. Você precisa permanecer. Não sei qual é a sua luta, qual é a sua batalha, qual é o seu problema. Mas se você permanecer, você vai vencer. Vamos entrar aqui em Marcos capítulo de número 3. O versículo é o primeiro. Você vai ler quando Jesus esteve numa sinagoga. Lê com o pastor Marcos capítulo 3, versículo 1. Você vai ler comigo. Olha o que diz aqui, ó. E outra vez Jesus entrou na sinagoga. Agora olha o que diz sua Bíblia. E estava ali um homem que tinha uma das mãos, como é que eram as mãos dele? Mirrada. Uma das mãos era mirrada. E estavam observando se Jesus curaria no sábado para o acusarem. E ele disse ao homem que tinha a mão mirrada, o que ele disse? Levanta-te e vem para onde? Para o meio. Agora preste atenção e perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? E eles se calaram. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão, e ele a estendeu. E o que diz a Bíblia Sagrada? E foi-lhe restituída a mão, sã, como o que, queridos? Como a outra. Agora preste muita atenção que a Bíblia diz assim, ó. E outra vez ele entrou numa sinagoga. E o que a Bíblia diz? E estava ali, quem é que estava ali? Um homem que tinha uma das mãos, como é que era a mão dele? Mirrado. Mas pega só a primeira parte do versículo que diz assim, ó, todo mundo junto. E outra vez, todo mundo olha para mim e preste atenção. Então não era a primeira vez que Jesus entrava numa sinagoga. E quando Jesus talvez volta para uma sinagoga, ele entra novamente em uma sinagoga, como diz o versículo 1. Quem é que estava naquela sinagoga? Um homem que tinha a mão mirrada. Por que esse homem ficou curado? Porque ele permaneceu. Quantas vezes esse homem foi na igreja e ele continuou com a mão mirrada? Quantas vezes ele participou de reuniões que eram ministradas naquela congregação, mas a mão dele continuava mirrada. Aquela área da vida dele não ia para frente, não melhorava, não mudava. Quantas vezes? Não sei. Mas por que ele foi curado? Porque ele permaneceu. Ele nunca desistiu, ele nunca disse, agora eu não vou mais, porque, puxa, eu fui lá, fiz propósito, Deus não me abençoou, eu fui lá, olha só quanto tempo eu estou ali, Deus não me cura, poxa, quem prega, está lá, faz oração, eu vejo outros serem curados, eu vejo outros serem libertos, eu vejo outras pessoas serem abençoadas, mas eu não sou. Agora, por que ele foi abençoado? Esse é o primeiro segredo, porque ele permaneceu. E a primeira coisa que você tem que entender é que ele estava na igreja, mas ele tinha um problema. Então estar na igreja, frequentar os cultos, ser de Deus, não me exime de enfrentar lutas e enfrentar problemas. Ser uma pessoa de Deus não vai me livrar de passar por dificuldades. Nós, às vezes, na vida, vamos enfrentar dificuldades, vamos passar por lutas, vamos passar por problemas. Mas qual é a diferença de uma pessoa de Deus para uma pessoa do mundo? A pessoa do mundo não tem a quem recorrer. A pessoa do mundo não tem a quem buscar. A pessoa do mundo, às vezes, não tem esperança de que a situação dela mude. Agora, nós que estamos na igreja e servimos a Deus, nós temos esperança. Nós que estamos na igreja e servimos a Deus, a gente tem esperança porque nós temos um Deus poderoso, um Deus que nos ajuda. Você tem a quem clamar e a quem recorrer. Estar na igreja não significa que você não vai enfrentar problemas. Quem é que já enfrentou problemas aqui? Agora, a diferença é que nós temos um Deus que nos ajuda. E por que esse homem foi curado? Só por um motivo. Porque ele permaneceu. Quando Jesus volta na igreja, onde que ele está? Ele está lá no culto, ele está lá na igreja, ele está lá naquela reunião, ele está lá participando, mesmo com defeito, mesmo com problema. E é isso que você tem que entender. Eu não sei qual é a luta que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando, mas você precisa permanecer. Às vezes você está passando por dificuldades no trabalho, no emprego. O primeiro pensamento de quase todo ser humano é fugir, é desistir, é pedir para sair, é desanimar, ou é para ir para outro emprego. É muito mais fácil.
Permaneça. Porque a fase difícil vai passar, o momento difícil vai passar. Nós temos que permanecer. Por quê, pastor? Porque tudo passa. E ao longo do tempo, muitas coisas, elas mudam com o tempo. Por isso eu preciso permanecer. Tem até um ditado que diz que a fila faz o quê? A fila anda, irmão. Então eu preciso permanecer, porque vai chegar o meu momento, vai chegar a minha vez, que a palavra vai falar comigo, que o culto vai ser só para mim. Chegou o dia daquele homem. Se observa que Jesus não falou com mais ninguém naquela igreja, Jesus só falou com quem? Com ele. E tem o dia que nós vamos vir ao culto, que a palavra parece que é só para nós, até o exemplo que o pastor dá, é o que estamos vivendo, passando, é o momento que nós estamos, e nesses dias que parece que o culto é só para nós, que a palavra é só para nós, que aquela mensagem vem de encontro com uma necessidade, com o que vivemos, estamos vivendo, ou passando, é o momento que Jesus está nos visitando, e esse é o dia de tomar posse do seu milagre. Quando a palavra fala direto com você, quando o pastor prega e a mensagem parece que o culto é só para você, chegou o dia dele. Jesus falou só com ele e Jesus mandou ele estender a mão e curou ele. Pode ter certeza, talvez você é como esse homem. Tem áreas da sua vida que já melhoraram, tem áreas da sua vida que já fluíram, tem áreas da sua vida que já foram para frente. Mas você, como ele, ainda tem uma área que está mirrado. O que é mirrado? Mirrado é que tem um defeito, está lá. Ela é uma mão dura, parada, né? É isso que é a mão mirrada. A mão dele era dura, ele não conseguia mexer, abrir, ele tinha um problema ali. E às vezes tem áreas da sua vida que você tem problema. Você diz, pastor, o meu casamento é uma bênção, mas a minha vida financeira não anda. Ou ao contrário, às vezes a pessoa diz, pastor, trabalho, nem fala comigo, eu ganho dinheiro, não faz falta, eu consigo, tenho clientes, eu vou para frente, mas o casamento não muda, o filho não muda. Às vezes nós somos como esse homem, tem uma área da nossa vida que talvez até esse momento ainda não foi para frente. Tem uma área da nossa vida que talvez até esse momento ela ainda não deu certo, ela ainda não andou, ela ainda não melhorou, mas o que eu quero dizer para você é, permaneça, porque Deus sabe disso. Deus sabe cada área da nossa vida que ainda precisa de um toque do Senhor, que ainda precisa ser transformada, que ainda precisa melhorar. E talvez como ele, tem alguma área da sua vida que não anda. Pastor, no meu caso é vida sentimental, o outro é vida financeira, o outro é saúde, o outro é família, o outro já é casado, mas a questão é no casamento ou nos filhos. Permaneça. Ele só foi curado porque ele permaneceu. Se ele tivesse saído da sinagoga, se ele tivesse desistido e tivesse olhado para a mão dele, que nunca ficava boa, ele teria perdido o dia da visitação. E vai chegar aquele dia que a palavra fala direto conosco, que todo culto, parece que é só nós que estamos naquela igreja cheia, parece que é só para nós. Aí é o dia que Deus está visitando você, que a palavra está falando contigo, e é o dia que você tem que tomar posse daquilo que Deus vai fazer. O segredo desse homem foi o permanecer. Eu não sei o que você está passando, talvez está passando por uma fase difícil no seu relacionamento conjugal. O que eu quero dizer para você é permaneça, porque muitas vezes essa fase vai passar. Às vezes você está numa fase difícil com os filhos, pastor, eu tenho que tomar uma decisão, estou pensando em tomar uma decisão X, calma, permaneça. Não sei o que você está enfrentando, mas você tem que permanecer, porque a permanência fez ele ser curado. E muitas pessoas só chegaram aonde elas chegaram porque elas permaneceram. Vamos comigo no livro de Apocalipse e olha o que a palavra de Deus fala conosco aqui. Último livro da Bíblia. Bem fácil. Então continue na igreja, continue servindo a Deus. Muitos perderam a sua bênção por terem desistido. O que esse homem fez para ser curado é algo que você pode fazer. Permanecer. Não desista. E talvez você está numa fase de pensamentos ruins, até um desejo de desânimo, fique, permaneça. Apocalipse 2, todos acharam? Olha o que a palavra de Deus diz no verso 10. Vamos ler todos com o pastor? O que diz o 10, queridos? Todo mundo. Primeira palavra do 10, eu quero que você leia comigo. Qual é a primeira palavra? Nada temas. Diferente de dizer não temas. Ele está falando uma palavra diferente. Nada. Não temas, você pode ler a Bíblia. Está lá na Bíblia 365 vezes está escrito. Não temas. Para cada dia tem um não temas quando você acorda. Só que para essa igreja ele está falando nada temos. O que é nada? Nada não importa o que vai vir. Não importa o que seja, não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a situação. Ele não está dizendo não temos, ele está dizendo nada. Às vezes você vai fazer um exame, daqui a um mês.
Está lá o seu exame marcado e às vezes você esperou muito tempo por esse exame. E se você fizer esse exame e aparecer nele um resultado negativo, um resultado ruim, adverso, que você não desejava, a Bíblia já está dizendo, não fique com medo disso. Não importa o que seja. Não importa qual é o diagnóstico, o que vai vir, o que vai estar escrito lá. Não importa o que vai acontecer. Talvez você pode passar por uma fase difícil, que o seu cônjuge olhe para você e diga, eu não te amo mais. Eu acho que acabou. A Bíblia está dizendo, nada temas. O patrão talvez pode virar o ano e dizer, olha, você está demitido. Não tema isso, não fique com medo. Como é que diz? Nada temas. Agora olha o que a palavra diz. Das coisas que você há de padecer. Então Deus estava avisando essa igreja. Eis que o diabo lançará alguns de vós aonde? Na prisão. Para quê, queridos? Para que sejais tentados. Agora preste atenção. E tereis uma tribulação de quanto tempo? 10 dias. Talvez assim, com tempo definido, fosse mais fácil. Amém? Depende do caso, né? Mas 10 dias talvez é mais fácil. Você passa pelo primeiro, passa pelo segundo, já está no quinto. Daqui a pouco você está no nono, você é só mais um dia, eu vou aguentar firme. Talvez assim é mais fácil, mas você imaginou? Fica firme, é só 3 anos. Pastor, já estou desistindo agora. Irmão, tem coisas que às vezes Deus não pode falar o tempo, né? Mas tem pessoas que estão passando por uma luta maior do que 10 dias. Mas o que eu quero dizer para você é permaneça. Porque olha o que Jesus vai falar para essa igreja. Leia o final. Qual é o recado dele para essa igreja? Todo mundo. Ser fiel até quando? O que é a morte, pastor? A morte é o fim de alguma coisa. Então, no caso, vá até o fim. Permaneça. Não importa o quão difícil esteja. Aquele homem só foi curado porque ele permaneceu naquela sinagoga, mesmo indo culto após culto sem resultado, reunião após reunião sem resultado, convidado que pregava lá após convidado, sem nada acontecer, campanha após campanha, sem nada acontecer. Por que ele foi curado? Porque ele permaneceu. A permanência, ela tem uma bênção, que só vai desfrutar quem continuar. E é isso que você vai ter que aprender a fazer, a perseverar. Então ele está dizendo, seja fiel até a morte. Faça o que ele te mandou fazer, mesmo que ninguém esteja vendo, ninguém esteja te recompensando ou reconhecendo, mesmo que não seja fácil, seja fiel até a morte, faça o que Deus está te dando para fazer. Final, o que diz o final? E dar-te-ei o que, queridos? A coroa da vida. Então existe uma recompensa para quem permanece. Levante suas mãos e diga com o pastor, diga permanecer. Não importa o tamanho da luta, a dificuldade, permaneça. Existe uma coroa. Coroa é como se fosse laurear você, reconhecer você. Então o corredor ele vai lá e ele se prepara durante meses, irmão. Para você correr uma maratona, você tem que mudar ritmo de alimentação, ritmo de atividade física. Você vai emagrecer, porque o maratonista ele tem que ter mais resistência do que tanta musculatura, porque ele não precisa de tanta explosão. Então a pessoa emagrece, ela muda a alimentação, a dieta dela, ela vai mudar a rotina de horário de sono, de exercício, e ela vai lá e corre a maratona. Aí ela tira o primeiro lugar, sobe no pódio. Eles não botam uma coroa, hoje em dia não é coroa. Você bota uma medalha no peito da pessoa, reconhecendo ela. Então Deus está dizendo, se você for até o fim, Deus tem uma coroa. O que é a coroa? Um reconhecimento, porque você permaneceu. Deus quer reconhecer quem vai até o fim, quem não desiste e quem não para. Aquele homem na sinagoga só foi curado. Por quê? Porque ele fez o que muitos não fazem, permanecer. Às vezes a pessoa tem fé, mas ela não permanece. Ela tem visão, mas ela não permanece. Ela é criativa, mas ela não é abençoada porque ela não permanece. Às vezes o outro não tinha toda aquela fé, ele não tinha toda aquela visão, ele não tinha toda aquela criatividade. Mas por que ele foi abençoado? Porque ele ficou, ele permaneceu. Eu vou te mostrar outro homem que permaneceu. Vamos comigo no livro de Esther. Está antes do livro de Jó. Se você abrir a sua Bíblia nos Salmos, você volta 2 livros para trás. Se você achar o meio da Bíblia, que é Salmos, você vai voltar 2 livros para trás. Eu estou falando com você hoje sobre permanecer. E é isso que você tem que fazer. Permaneça, continue, não desista. Por maior que seja a luta, a batalha, fique firme. Nunca esqueça. Quanto mais perto você estiver do seu milagre, mais pressionado você vai ser. Então continue firme. Porque quanto mais perto está a mulher de dar à luz, mais aumentam as dores. Quanto mais perto do milagre, mais difícil é. E você tem que ficar firme, você tem que permanecer. Amém?
e não desistir, porque vai chegar o momento do milagre. Depois que a mulher dá luz e ela vê o filho, parece que ela nem sentiu nada, ela esquece tudo que ela passou. É a mesma coisa quando você abraçar o seu milagre. Você vai esquecer tudo que você passou. Vamos comigo? Esther, capítulo número 2. Nós vamos falar sobre um homem chamado Mardoqueu. Ele está no livro de Esther. Ele era o tio dessa mulher que levou o nome dela, é o nome do livro. Mardoqueu. O Mardoqueu, ele era um judeu. Eu não sei qual era a função dele, mas provavelmente ele tinha alguma função no palácio, porque ele estava sempre à porta, cuidando do rei, cuidando de quem entrava e saía. Não sei se era dos aposentos ou da sala real, onde ficava o trono do rei naquele momento da época que esse livro retrata. Ele tinha uma função, ficar à porta, ser o cuidador daquela porta, ficar ali, cuida quem entra, quem sai, quem vai. E o que aconteceu? O Mardoqueu, então, quando ele está exercendo a sua função de estar à porta do rei, ele ouve a conversa de dois eunucos. Eunucos eram pessoas que serviam ao rei. E esses dois eunucos estão fazendo uma combinação. Do que, pastor? Queriam fazer mal para o rei. E quando ele ouve aquela conversa, ele vai e avisa a rainha Esther, e ela fala para o rei é livre. E o que acontece com ele? Nada. Ninguém reconhece, ninguém honra, ele não recebe uma recompensa por salvar lá a vida do Lorde. Ele não recebe nada. Aí diz aqui, continue comigo, Esther capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez-o saber à rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu, e inquiriu-se o negócio, e se descobriu. E ambos foram enforcados aonde? Numa forca. Agora preste atenção, e isso foi escrito nas crônicas perante quem, queridos? Perante o rei. O que aconteceu? Passou-se um bom tempo, talvez até mesmo anos, e ninguém fez nada. Mardoqueu salva o rei e não acontece nada. Mas agora preste atenção, você vai observar isso nas leituras que vamos fazer do texto, que todas as vezes o Mardoqueu estava à porta do rei. Eu não sei se ele tinha uma função real ou não, mas a Bíblia diz que ele estava sempre à porta. Não importa o que acontecia, olha, ele trabalhou, ele deu o melhor e não foi reconhecido. Muitas pessoas, elas desistem se elas não são reconhecidas, se elas não são elogiadas, se ninguém faz nada para elas ou não recebe uma recompensa pelo que estão fazendo. Muitos desistem. Mas ele continuava à porta do rei. E o que aconteceu? Vamos para o capítulo 6. Segue um pouquinho à frente na sua Bíblia. E preste atenção no versículo 1. E naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei e seus servos disseram, o que está escrito? Coisa nenhuma se lhe fez. Chegou o dia do reconhecimento. Irmão, pode demorar às vezes para a gente ser promovido, reconhecido, ou até mesmo recompensado por alguma dedicação, empenho, esforço ou missão que Deus nos deu e que estejamos cumprindo ou fazendo. Mas nunca esqueça que até o esquecimento às vezes faz parte do propósito de Deus. E muitas vezes é para conhecer o nosso coração, se estamos trabalhando como servos porque temos prazer em servir ou porque queremos apenas receber alguma coisa do Senhor. Deus deixou ele no esquecimento. E ele continuou todos os dias à porta do rei. Chegou o dia dele ser reconhecido. Tinha um homem que o nome dele era Amã. Esse homem era inimigo dos judeus. E ele não gostava do Mardoqueu, porque o Mardoqueu, que ficava à porta do rei, que eu estou te falando, que salvou o rei e não foi reconhecido, era judeu. E ele tentava de tudo para atrapalhar os judeus, esse homem chamado Amã. Então o rei manda o Amã sair com o Mardoqueu com um cavalo e dar uma honraria pelo Mardoqueu. Todo mundo vê o Mardoqueu no cavalo do rei, com as vestes reais, bem vestido. Ele foi honrado. Olha o que diz o 10. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma a veste e o cavalo, como dissesse, e faze assim para com o judeu Mardoqueu. Chegou o dia do reconhecimento, olha só, que está sentado à porta. Aonde que ele estava? À porta de quem? Até o rei sabia que aquele era um cara que estava sempre na porta. Você observou? Por que ele foi reconhecido? Porque ele permaneceu.
Mesmo sem ninguém ter visto o que ele fez, sem ter reconhecido, sem ter sido recompensado, ele continuou todos os dias no mesmo lugar, mesmo não tendo recebido nada por salvar o rei. Quando o rei procurou ele, onde que ele estava? Na porta do rei. Então o segredo é permanecer. Olha só, que está à porta do rei, coisa nenhuma lhe deixe cair de tudo quanto dissesse. Amã tomou a veste, o cavalo, vestiu Mardoqueu, levou o cavalo pelas ruas da cidade, apregoou diante dele. Assim fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. E depois dessa honraria toda que ele recebeu, olha para onde Mardoqueu voltou para onde, queridos? Para a porta do rei. Então qual foi o segredo do Mardoqueu? Permanecer. Quem permanece vai ser honrado. Quem permanece vai ser curado. Quem permanece vai ser reconhecido. 2 homens que foram abençoados. Por que eles foram abençoados? Porque eles permaneceram. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você tem pensado nesses últimos dias, o que tem vindo à sua mente ou ao seu coração, mas eu vim aqui hoje dizer algo muito importante para você. Eu não sei o que você vai enfrentar, eu não sei o que vai vir pela frente na sua vida. Preste atenção no pastor. Eu quero dizer para você hoje, permaneça. O homem na sinagoga só foi curado porque ele permaneceu naquela sinagoga, mesmo sem acontecer nada. Talvez você está aqui e tem uma área da sua vida que ainda não foi para frente. Permaneça, porque vai chegar o dia que Deus vai fazer a obra na sua vida. O Mardoqueu ficava sempre à porta do rei, salvou o rei, não recebeu o reconhecimento. Mas por que depois ele é reconhecido e ele é recompensado pelo que ele fez? Porque ele permaneceu. Existe uma bênção para quem permanecer. E é isso que você tem que fazer. Não importa o que vai vir. Permaneça na sua igreja, permaneça firme com Jesus, permaneça lutando, não desista, por maior que seja a tentação que está vindo sobre você. Permanecer é o que vai fazer você ser abençoado. Pode ficar de pé. Vamos orar. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Olha, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para você receber todas as mensagens. É um prazer ter você. E se você puder nos ajudar compartilhando as mensagens desse canal, nós vamos alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe. Um abraço.